Bom, meu nome é Letícia Graça, e como a Marga falou, eu sou internacionalista, formada pela UFRJ, e atualmente a gente tem desenvolvido esse trabalho através do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Economia e Feminismos, o NUEFEM, para quem ainda não conhece, e esse trabalho eu desenvolvi junto com a Margarita, e a gente tem como tema, como título, Subalternidade, Neoliberalismo e Racismo Ambiental. E aqui a gente busca fazer uma análise do capitalismo extrativista. Então, por aqui eu vou passar rapidamente, porque a Dora apresentou super bem essa parte no trabalho dela, então não quero ser repetitiva, mas eu vou chamar a atenção para como a teoria econômica, ela coloca a mulher em um lugar de invisibilidade, de maneira geral, né? É claro que a gente tem focos de resistência, eu diria assim, como esse próprio que a gente está construindo agora, mas de maneira geral isso acontece. E aí, quando a gente olha tanto as teorias clássicas como as teorias neoclássicas, a mulher não está como um objeto de estudo. Então, até mesmo Marx, né, como um expoente super progressista da teoria clássica econômica, ele, embora ele reconheça na sua obra mais famosa, o Capital, o efeito do fenômeno da expoliação das colônias para a formação do sistema capitalista, ele não faz nenhuma análise profunda sobre a divisão sexual do trabalho e nem sobre a posição social da mulher no processo de consolidação do capitalismo. Quando a gente vai para as teorias do mainstream, né, neoclássicas, o Homo economicus, né, que é esse indivíduo racional e utilitarista, que é filho do iluminismo, que movido pelo seu egoísmo e individualismo maximiza suas decisões, esse Homo economicus nunca foi uma mulher. Então, isso acontece muito porque Marçal diria que atividades como criar filhos, limpar, lavar e passar roupas para a família não cria bens tangíveis que possam ser comprados, trocados ou vendidos. Portanto, não contribuem com a prosperidade, né? É o que pensavam os economistas do século XIX. Isso é uma pista do porquê as mulheres não fazem parte desse objeto de estudo. De forma resumida, as mulheres, a teoria econômica, ela não consegue explicar abertamente por que a modernidade colocou os corpos feminizados nesse lugar de subalternidade, de invisibilidade, de extrema exploração, de violência, de subjugação, de ausência de representação política, e muito menos consegue explicar por que elas ocupam esse lugar de pouca independência financeira e monetária, né? Justamente num sistema econômico, num sistema social, econômico, político, onde as bases das relações sociais são mercantilizadas. Então, passando em contraposição, né? A gente tem a teoria da reprodução social, a economia feminista vai tentar responder alguma dessas questões, falando sobre a divisão sexual do trabalho no capitalismo. A partir principalmente do fenômeno de consolidação do sistema capitalista patriarcal, e a gente tem um marco histórico da passagem da transição, né, do feudalismo para o capitalismo, a gente tem uma divisão muito clara da divisão sexual do trabalho entre produção e reprodução. Então, produção vai ser todos aqueles trabalhos que produzem bens, né, que podem ser mercantilizados, que são passíveis de um salário, e reprodução vão ser aqueles trabalhos que não possuem bens, não podem ser trocados. E ao mesmo passo que se teve essa divisão, se dividiu também a partir do uso capitalista do salário, entre aqueles que eram assalariados, né, o homem trabalhador assalariado livre, e aí eu incluo o homem branco, né, cristão, europeu, heterossexual, como detentor desse salário, enquanto todos aqueles que não se encaixavam nessa categoria ficaram do outro lado, como não assalariados, ocupando posições de salários não remunerados. E nesse momento histórico, se houve uma hierarquização muito forte, então, de gênero, no qual a posição social das mulheres ficou subalternizada em relação a desses homens trabalhadores, livres, né, que se dedicam à produção de mercadorias na esfera pública. Do outro lado está a mulher,
no ambiente doméstico, reproduzindo a vida, reproduzindo a força de trabalho, porém não sendo reconhecida. Aqui, passando rapidamente, né, a Federici vai trazer muito grande o fenômeno da caça às bruxas, né, que além de dividir economicamente, além de trazer a partir dessa divisão econômica, a posição social das mulheres, foi junto com um fenômeno que expropriou as mulheres, expropriou os corpos das mulheres, né? Elas perderam autonomia, e não digo só autonomia financeira, mas também autonomia de conhecimento, de linguagem, de seus próprios corpos, de seus saberes. E isso a gente vai chamar, né, se baseando na Federici, que, para quem não conhece, é uma historiadora italiana, que fala muito sobre a teoria da reprodução social, cria o patriarcado do salário, que cria as bases materiais para a sujeição e apropriação do trabalho feminino por parte dos trabalhadores homens. Isso faz com que exista um trabalho invisível dentro do capitalismo, que é um trabalho que ele não é valorizado, ele fica oculto, é um trabalho que ele não é pago, ele não é remunerado, mas que é responsável apenas pela reprodução da vida. E por isso é inegável, embora a teoria econômica, né, a ciência econômica tente muito fazer, é inegável que é fundamental para o sistema de acumulação capitalista. Então, aqui eu vou ler rapidamente: por trás de toda a fábrica há o trabalho oculto de milhões de mulheres que consomem sua vida e sua força em prol da produção da força de trabalho que move a economia. Também é uma citação da Federici. A gente trazendo mais para a atualidade, né, tem a nova fase que a globalização inaugura, a partir do neoliberalismo, o acerramento do capitalismo patriarcal, e isso cria uma nova divisão internacional do trabalho. Essa globalização da economia, então, ela provoca uma grande crise na reprodução social de populações, da população da África, da Ásia e da América Latina, e essa crise, ela cria uma nova divisão internacional do trabalho, que se aproveita muito, faz uso da mão de obra dessas regiões, da mão de obra feminina, que elas vão, então, exercer uma dupla função produtiva, porque elas vão não só reproduzir a vida, né, produzir trabalhadores para as economias locais, como para os países industrializados, como também vai produzir mercadorias baratas destinadas à importação. Então, é uma nova fase do capitalismo, mas continua com a hierarquização da posição social baseada em gênero. Porém, a gente não pode tratar apenas da categoria de gênero como se fosse uma coisa isolada, e muito menos como se fosse uma coisa única. E aqui eu vou trazer a ideia do capitalismo neoliberal extrativista, que obviamente não é uma ideia minha, e o capitalismo neoliberal, ele seria, então, um sistema de produção e consumo predatório, no qual trabalhadores e trabalhadores, territórios, natureza e animais são explorados. A gente pensa muito no conceito do Achille Mbembe, que é de necropolítica, né? Um conceito bastante famoso desse filósofo, que diz que o poder do sistema radica, né, ou seja, tem bases na possibilidade e capacidade de decidir quem pode viver e quem deve morrer. Aí eu pergunto, por que esse sistema tem esse poder de decisão, né? Quais são as bases para esse poder de decisão desse sistema, desse caráter opressor sistêmico? E um conceito muito importante para responder esse questionamento é como que o capitalismo conseguiu consolidar um sistema de opressões tão entrelaçado, é o conceito de racismo ambiental. Porque a gente também, não só na economia, mas em todas as áreas do conhecimento, a gente tem uma epistemologia que divide muito o que é social, o que é político, o que é econômico e o que é ambiental, como se fossem coisas distintas. E o racismo ambiental, ele vem justamente falar que tem uma necessidade muito grande de você considerar quais são os corpos mais atingidos pelo resultado de um modelo social produtor de desigualdades, entendendo que esse modelo vem da colonização patriarcal. Então, pensando na colonização patriarcal, as mulheres, principalmente as mulheres racializadas, elas carregam o alvo da vulnerabilidade. No que se refere Faustino, né, Cristiane Faustino, é uma autora brasileira que fala muito sobre racismo ambiental. Ela vem trazer que, no que se refere ao tema ambiental, abordado desde uma perspectiva de injustiças e racismos ambientais, significa reconhecer que poder e riqueza, privilégios e desprivilégios são fatores racializados influenciados pelo gênero, vivenciando nos corpos e na vida desde normatividades racistas, elitistas, misóginas, masculinistas e hetero-obrigatórias. Então, aqui nesse trabalho, a gente vai pensar por que pensando, né, que
que tem esse modelo, né, vem de colonização patriarcal, a gente vem pensar, por que é necessário um olhar desde o feminismo decolonial? E aí, a Lugones, Maria Lugones, é uma autora decolonial que vai dizer que o sistema capitalista, ele tem em si um sistema moderno colonial de gênero. Ou seja, a colonialidade e a modernidade, elas são constitutivas do capitalismo mundial e elas estão no controle de todas as formas de trabalho. Então, não tem como você pensar em capitalismo sem pensar de onde vêm suas bases. E suas bases são, desde a perspectiva decolonial, principalmente a partir dos recortes de raça, gênero e classe. São bases interseccionais. E aí a gente precisa resgatar um pouco do fenômeno da colonização, né? Que a colonização europeia ela representa um marco na constituição de uma matriz capitalista patriarcal de dominação econômica e intelectual, que até hoje sustenta as desigualdades socioeconômicas e as desigualdades entre nações. Então, para o sistema capitalista se consolidar e ter a manutenção das suas bases até os dias de hoje, ele lançou o racismo como justificador da escravidão de índios e negros para possibilitar a entrada da Europa no sistema de pagamento de salários liberais. Junto com o racismo como base, tem também a diferença sexual, e aí resgatando tudo que eu falei sobre posição social das mulheres, essa diferença sexual, ela se apresenta como forma de divisão e dominação. Então, foi preciso desumanizar as mulheres nativas, latinas e africanas, e essa desumanização, essa hierarquização, ela perdura até os dias atuais, através da reinvenção da colonização, que seria a colonialidade do poder e também do saber, que seria a colonialidade econômica, mas também essa colonialidade política, social, cultural, cosmológica. E aí a gente tem que trazer bastante o questionamento sobre os modelos de desenvolvimento baseados na redução do ser humano a meio de produção. A gente precisa se perguntar se esse hiperclassismo do marxismo tradicional, que muitas vezes ainda permeia nossas áreas de conhecimento, nossas grandes áreas de conhecimento, se vai responder como que esse sistema se constrói, né? Então, o feminismo decolonial, ele abre espaço para narrativas fora da epistemologia acadêmica eurocentrada. Por isso, a gente traz e defende a necessidade desse feminismo decolonial. E também a gente precisa sempre... É muito importante que a gente discuta a ferida colonial, né? É necessário que haja uma conscientização coletiva sobre a necessidade de responsabilização da ferida colonial e das políticas de reparação e justiça. E aí, entendendo todos esses questionamentos, todos esses problemas, a gente se pergunta, dentro de todos esses modelos de desenvolvimento, né, quais modelos que são silenciados, quais modelos que são marginalizados, quais modelos esses modelos subalternos, por que eles não conseguem existir dentro do poder capitalista patriarcal. E aí a decolonialidade, ela vai novamente mostrar que essa divisão entre centro e periferia, e aí é uma teoria que o Wallenstein fala bastante, faz com que os modelos de desenvolvimento, com projetos de nação universalizantes e calcados em progresso e competição, limitem experiências alternativas como possíveis apenas enquanto comunitárias. E, da mesma forma, há que conhecer mais as práticas de resistência diversificadas que pedem combinação de perspectivas feministas, micro e macro orientadas, como as que vêm se modelando aos debates de gênero, reprodução e as comuns. Aqui a gente trouxe algumas alternativas ao sistema moderno colonial de gênero, ou seja, alternativas essas que têm outras maneiras de organização, as mulheres ocupam outra posição social, são organizações nas quais tem bases nas relações comunitárias, ou seja, as divisões, né, que o sistema capitalista traz de raça, de classe, elas vêm em um segundo plano. Primeiro vêm as relações comunitárias, e por isso a divisão de gênero também não é tão operante.
E são sistemas de resistência que tentam sempre ser apagados, desterritorializados, marginalizados por esse sistema capitalista, porque esse sistema capitalista ele se alimenta da não existência desses outros modelos de vida. E aí, essa imagem é da Marcha das Margaridas, que é um evento que reúne milhares de lideranças comunitárias e principalmente mulheres do movimento rural aqui do Brasil. E aqui alguns exemplos de alternativas mesmo, né? Alternativas no sentido de produção, organização, distribuição, protagonismo das mulheres, enfim. Mulheres Criando Comunidade, que é um grupo da Bolívia, que... Leti, Oi. 2 minutos. Certo. É o último slide. Da Bolívia, tem a Rede de Feminismos Decoloniales do México, as Mulheres Zapatistas, também do México, que são auto-organizadas, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no qual as mulheres compõem grande protagonismo em todo o movimento, a Marcha das Margaridas, que eu já citei, o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco, de Babaçu, o MICCB, o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural, o MMTR, que é do Nordeste, e a Rede de Mulheres Extrativistas Pesqueiras da Bahia. Esses são alguns exemplos regionalizados, porque são alguns exemplos que eu estudei durante a minha pesquisa, estudo, mas, enfim, a gente poderia ficar aqui muitos dias citando várias redes e coletivos e, enfim, que se compõem dessa maneira, que são alternativas a todas esse sistema de opressão que eu já falei. Então, é muito importante a gente pensar que um futuro precisa ter um futuro sustentável ou o fim do mundo, e aí parece meio, como diz a palavra? Catastrófico. Isso, catastrófico, mas a verdade é que, bom, a situação da superexploração das pessoas, né, com trabalho remunerado ou não, e dos recursos naturais e animais não é sustentável, como a gente tem visto cada vez mais, esse modelo, ele não se sustenta porque ele é completamente contra a vida, ele é um modelo que tem suas bases no fim, enfim, é realmente um modelo que tem suas bases lançadas na exploração descontrolada dos territórios, do trabalho, da mão de obra, então ele é completamente não sustentável. E a gente precisa pensar em novas ideias de desenvolvimento, né, com outras formas de produção e de consumo, com outras formas de distribuição também, né, a distribuição também precisa ser pensada, a gente precisa de formas que sejam sustentáveis, inclusivas, antirracistas e antissexistas, a gente precisa de perspectivas que consigam fazer uma leitura e que consigam visibilizar práticas que não é que são práticas novas, né, a economia feminista, o feminismo decolonial, ele não é novo, são apenas experiências teóricas e práticas que têm uma abertura para todas essas redes que eu falei aqui. E também é muito importante, e aí eu falo desde a gente que pensa a academia, que a gente pense uma nova metodologia de pesquisa que incorpore e valorize as diferenças e que não procure nivelar todas as experiências a um denominador comum, que seria esse denominador da branquitude hegemônica, patriarcal, racista, heterocentrada, enfim, esse denominador capitalista. E, por fim, é isso. Obrigada. Aqui tem nossos e-mails, caso alguém queira contatar, compartilhar alguma coisa, fazer alguma troca, fiquem à vontade.